Luiz Felipe Pondé, Filosofia para Corajosos. Um livro bom, leve. No primeiro capítulo aqui ele fala como é que ele entrou no mundo da filosofia. Ele estudava medicina. Eu acho interessante, né, a explicação que ele dá. E ele realmente é um filósofo por convicção, né? E ele também trata o aspecto de Deus, moral e comportamento. Tem uma frase que ele fala aqui, ó, Deus talvez não existe e ainda assim continuemos a precisar que ele existe. Ele é um cara corajoso, ele não se importa com essa coisa do politicamente correto, se as pessoas vão achar ele inteligente ou não, se vão aceitar aquilo que ele tem para dizer ou não. Ele é um ateu, mas ele considera de que é importante, que existe uma ligação aí da crença com a questão moral, certo? No livro dele você vai perceber isso. Outra coisa interessante aqui é quem nunca leu nada não tem opinião sólida sobre nada, apenas achismo. O que a gente vê hoje é uma sociedade que é basicamente equilibrada sobre achismos, sobre opiniões que vêm, né, de grupos e colocam para a sociedade, e as pessoas que não aceitam isso são taxadas, né, recebem taxação de homofóbico, de racista, de nazista, blá, 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 blá. Por exemplo, se você falar que é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, você já é taxado. Se você falar que não aceita a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, você também já é taxado, né? As pessoas passam a olhar para você de uma forma diferente. Então, o livro é bem ousado, né? Filosofia para Corajosos, pense com sua própria cabeça, né? Muitas vezes temos a sensação de que estamos vivendo a vida dos outros. É justamente isso que ele quer dizer. Muitas vezes a gente tem nossa opinião, mas a gente não emite nossa opinião porque nós temos medo das reações que vão ocorrer. A gente passa então a viver a vida dos outros. A gente passa a dar opinião para agradar os outros. E deixamos de ser nós mesmos. Narrar a vida significa ajudar os mais jovens a compreender a vida deles a partir de experiências acumuladas por gerações. E ele fala sobre essa questão da terceira idade, de você ser idoso. O idoso hoje, o Pondé é bem claro, não tem serventia de nada. A sociedade passa uma imagem de que o idoso tem algum valor, mas na verdade o valor que existe é um valor meramente comercial, e você vai ter que ler o livro para entender o que ele está querendo dizer com isso. E o que existe é uma supervalorização, certo, da juventude, que, por outro lado, não tem absolutamente coisas concretas a oferecer. Pondé também fala sobre coro particular de demônios. O coro particular de demônios a qual ele se refere não tem a ver com demônios no sentido espiritual. Lembre-se, Pondé é um ateu. Mas tem a ver com demônios, seriam questionamentos, dúvidas que vão surgindo a respeito de alguns temas, a respeito de alguns assuntos. Quais assuntos? Um deles, existe vida após a morte? Ele, como ateu, poderia ser fanático, poderia ser como Richard Dawkins, né? E dizer, não existe Deus, não existe vida após a morte. Não, ele encara isso como um coro particular de demônios. Olha o que ele diz aqui. Eu acho que não existe, né, vida após a morte. Mas não há como ter certeza. E aí ele prossegue nessa linha, meu. Né? Então ele não tem, né, aquela viés de levar você a se tornar um ateu. Mas ele traz questionamentos que vão atormentar você. Outra questão que eu acho muito interessante que ele levanta aqui é sobre a evolução moral da humanidade. Existe uma evolução moral na humanidade? E ele responde que não. Ele usa diversos argumentos, não vou citar todos, você tem que ler o livro. Mas eu grifei aqui algo que eu achei interessante. Para dizer que existe evolução moral na humanidade, seria necessário termos um critério absoluto, universal e seguro do que é certo e do que é errado. Veja, a religião traz esse critério absoluto do que é certo, do que é verdadeiro e do que é errado. Mas a nossa sociedade contemporânea, o que é que ela busca? O que é que ela passa? Qual é a mensagem que ela passa? Não existe o certo, não existe o errado. Isso vai depender do seu ponto de vista. E isso traz um problema justamente para a evolução moral da humanidade. E ele vai mostrando aqui. Porque geralmente quando você apresenta, né, de que existe um critério certo, um critério errado, as pessoas supõem a existência de tal critério, que esse critério seja algo de um fanático religioso. Então veja, a humanidade rejeita
esse critério e, ao mesmo tempo, acaba sofrendo, né, uma evolução moral. Outra coisa que ele toca no assunto é em relação a dinheiro e a felicidade, né? Um tema bastante polêmico, né? Existem diversas filosofias de vida. Claro que tem os seus pontos positivos, mas ele mete o dedo nas feridas dessas filosofias de vida. Eu vou ler aqui uma frase dele rapidinho. Se o dinheiro acaba, a beleza da vida se vai, porque a pobreza tudo destrói. Isso aqui é uma frase que tem fundamentação. E para que você compreenda, né, qual é a ideia dele a respeito da felicidade, do dinheiro, o dinheiro traz felicidade ou não, você vai ter que ler o livro. Ele também aborda a questão da democracia. Ele aponta que, apesar de ser um sistema idiota, ainda é o melhor na merda toda. Ele fala que a democracia é um sistema que joga sobre nós grandes quantidades de idiotas que decidem por nós. Bom, basta você ver as últimas eleições presidenciais. Quem é que foi para a disputa final? Aécio Neves e a incompetente, a pior presidente da história da nação brasileira, Dilma. Quem foi que venceu? A pior presidente, que foi a Dilma. Veja, então nós tivemos ali a merda e a fossa, né? E as pessoas decidiram pela fossa cheia, né? Então aí você vê que o sistema da democracia realmente é marcado por idiotas, porque são pessoas que não têm interesse por política, são pessoas que não pensam, né? Enfim. Ele também fala sobre espiritualidade, desce o sarrafo nisso, fala sobre o ecumenismo. Amei, simplesmente amei, né, essa questão do politicamente correto, de que temos que juntar todas as religiões e que todas as religiões levam a Deus. Ele combate isso, assim como eu também combato, não tem nada a ver, né? Cada religião, né? Por exemplo, seria idiotice você afirmar que judeus e cristãos possam caminhar juntos, possam cultuar juntos. Não. Porque Jesus é Deus para os cristãos, mas para o judeu ortodoxo, Jesus é um picareta. Então, como é que você vai se reunir para praticar um culto ecumênico? Para os adeptos da religião afro, os orixás são deuses. Para os evangélicos, os orixás são demônios. Então, como é que você vai cultuar junto? E o Pondé bate forte e firme nisso aí. Então, não existe a menor possibilidade de praticar um ecumenismo, isso é perca de tempo. E ele também bate na espiritualidade, falando que é apenas uma religião para pessoas que não querem colocar em prática, né, a religiosidade. E o homem é um ser racional? Pondé aponta que não é completamente irracional. Ele fala também sobre o materialismo, ele fala sobre a metafísica, ele dá uma explicação muito legal, né, sobre a metafísica. Na opinião dele, a metafísica não é muito válida, certo? Até porque ele é um cara ateu, né? Ele explica sobre moral e ética e ele mostra que as pessoas da nossa época usam muito essa palavra ética e usam muito a palavra moral, sem saber na realidade o significado dessas palavras. No capítulo 18 ele fala sobre a política como salvação. Bom, a gente precisa entender uma coisa. O Edmund Burke, né, o papa do conservadorismo, ele já dizia que a gente não deve acreditar em sistemas utópicos. Né? Nós não devemos acreditar em utopias. Infelizmente, esse é o grande defeito, né, nos partidos de esquerda, nos partidos comunistas e socialistas. Eles acreditam que é possível transformar um mundo num paraíso. E aonde o socialismo se instaurou, o que foi que aconteceu? Foi completamente o inverso disso. Nós não devemos colocar nossa confiança, nossa fé em homens. E nem devemos achar que a sociedade vai virar um paraíso. Não, porque não vai. Okay? E parar um pouquinho também dessa coisa de ficar colocando nossa confiança no Estado. O Estado é como uma espécie de pai, né? A gente acha que é um pai. Ele também fala aqui sobre essa questão dos direitos e dos deveres. A gente vive uma geração mimada, onde todo mundo fala em direitos, 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 e deveres que é bom, nada. E isso acaba afetando também na sociedade, acaba prejudicando a sociedade. Como? Você vai ter que ler o livro para entender.
ele é muito cru e também realista quando ele fala na sociedade, né, como uma cadeia alimentar. Porque é realmente isso que acontece. Você lendo um livro, você vai perceber de que é assim que a humanidade se comporta, né, como uma cadeia alimentar. É bicho querendo comer bicho, né, para poder sobreviver. E nesse meio aí, essa coisa que está se criando, né, de criar filhos no coletivismo, não dá certo. Seus filhos vão se tornar idiotas. Alunos coletivistas não vai dar certo. Vão se tornar pessoas idiotas. Ele também bate muito nessa questão da nova geração não assumir responsabilidade, não querer casar, não querer trabalhar, e que acaba afetando também outros setores. E olha que interessante, esse livro é de 2016, para que nenhum esquerdista venha para cá dizer, não, ele escreveu isso aí para limpar a barra do Michel Temer. É de 2016 e veja o que é que ele escreveu. Preste muita atenção, que tem a ver com o que está acontecendo agora. Reforma da Previdência. Olha aqui, olha. Eis que a longevidade está aí. Vive-se muito e uma das primeiras coisas que os governos têm de fazer é adiar a aposentadoria. Porque ao lado da longevidade está a infertilidade das mulheres seculares, mulheres parindo pouco. O que gera o famoso problema da previdência. Não tem jovem bastante para bancar tanto idoso querendo ser feliz. Afora essa questão de gestão, a longevidade cria outros traumas. E para saber quais são os outros traumas, você vai ter que ler. Então, pessoas vivendo mais, pessoas nascendo menos e a Previdência, que é uma pirâmide, sofrendo. Por isso que o Temer está fazendo essa reforma da Previdência. Para que ninguém... isso aqui foi escrito em 2016, certo? Enfim, só para terminar aqui. Se você sofre de auto-baixa estima, não leia esse livro, porque ele vai meter um dedo na ferida, ele vai mostrar que você não tem o valor que você acha que tem nesse mundo, né? Uma coisa que eu estava esquecendo. Bom, é isso aí. Bom livro, recomendo, não aprovo tudo, claro que teve coisa aqui que eu não concordei, eu não sou idiota de estar concordando com tudo, mas é uma leitura gostosa e eu pude aprender bastante. Abraço.